Sabe o que me deixa puto de verdade? Não é o Endrick ficar no banco do Real Madrid. É para onde essa história tá indo. Porque o problema nunca foi o Endrick não ter talento. O problema é que ele foi parar no colo do pior técnico possível para um atacante que tem 19 anos, que é o grande José Mourinho. Eu não tô falando isso porque eu acho que Mourinho é um treinador ruim. Eu tô falando porque, pra mim, ele é o maior inimigo do futebol ofensivo que já passou por esse esporte. Ele é um retranqueiro assumido. Ele construiu a carreira inteira em cima de defender e segurar o resultado. Ele é tipo um Simeone que deu certo. E para um atacante como o Endrick, que precisa de tempo de jogo, não existe ambiente pior do que trabalhar pro Mourinho. Então, guarda esse nome, porque o Mourinho já fez isso antes. Já pegou o moleque craque e escanteou do mesmo jeito que está fazendo com o Endrick. Não acredita? Então deixa eu te apresentar o primeiro da lista. E não sou eu que estou inventando isso. O De Bruyne foi um dos maiores jogadores ofensivos que o futebol recente viu, mas o que nem todo mundo lembra é que ele começou justamente no Chelsea, com o grande Mourinho. Só que o Mourinho deu só 9 jogos pro De Bruyne na época, e já carimbou ele do banco do Chelsea. E logo depois, ele vendeu pro Wolves. E o mais engraçado é que um ano e meio depois, o De Bruyne custava 55 milhões de euros, e era um dos melhores do planeta no City. E o Mourinho lá, jogando ele fora com 9 jogos. Mas antes de mostrar o próximo nome, deixa o like e hype o vídeo, vai dar uma força gigante aqui pro canal. Mas como eu disse, se fosse só o De Bruyne tava bom. O problema é que não parou nele. A mesma coisa aconteceu com o Salah. Ele também passou pelo Chelsea do Mourinho, chegou novo e cheio de talento, e quase não viu a bola. Ele foi emprestado e foi vendido, e todo mundo achou que era só mais um que não vingou. Aí ele foi pro Liverpool, e a história mudou totalmente. Simplesmente virou um dos maiores atacantes do mundo. E ainda não acabou, ainda teve o Lukaku, que na época chegou no Chelsea do Mourinho e não ganhou chance nenhuma. Ele também foi vendido, e dessa vez foi pro Everton. Lá ele virou uma máquina de fazer gol. Só que nesse caso aqui tem um detalhe muito irônico, porque anos depois, quando o Lukaku já tava pronto, adivinha quem pagou uma fortuna pra ter ele? O próprio Mourinho, quando ele treinava o United. Ou seja, ele não quer formar jogador novo, ele deixa outro clube fazer isso e espera o cara ficar pronto. E aí depois ele abre a carteira no time que ele tá. Então junta tudo: De Bruyne, Salah, Lukaku, 3 dos maiores nomes de uma geração. E os 3 tiveram que fugir do Mourinho para virar o que viraram. E esse é exatamente o cara que tá esperando o Endrick lá no Real Madrid. E o problema é que não foi acidente. Esse é o ponto. Isso é o Mourinho em essência. O cara tem um tipo de jogador que ele ama, que é o veterano pronto, que já sabe tudo e não dá trabalho. E tem um tipo de jogador que ele não tem paciência nenhuma, que é um moleque novo que ainda precisa de tempo. O futebol do Mourinho sempre foi sobre resultado, sobre não tomar gol, sobre controlar o jogo. Ele nunca correu esse risco. E moleque novo é risco puro e demanda tempo. O Mourinho olha pra isso e vê problema. Ele não vê potencial no moleque. E é isso algo que já aconteceu mais de uma vez. E é aqui que entra o Endrick. E é por isso que eu tô preocupado de verdade. Porque presta atenção na história do Endrick no Real até agora. Porque ela já começou errada. E o ponto principal é esse. O Endrick nunca foi tratado como prioridade ali no Real Madrid. Ele chegou em 2024 como a maior promessa do Brasil. O Real pagou literalmente uma fortuna por ele. Todo mundo tava esperando o novo Ronaldo Fenômeno. E no primeiro ano com o Ancelotti, ele mal jogou. Ficou sendo segurado. Os minutinhos no final do jogo e olhe lá. Não era o plano A e nem o plano B. Ele não era o cara que eles iam apostar. Era o moleque pro futuro que um dia talvez teria sua chance. Mas aí veio o Xabi Alonso. E todo mundo achou que o Endrick poderia ter a chance. Porque o Real do Xabi Alonso tava uma draga. Só que aconteceu justamente o contrário. E piorou a situação do Endrick no Real. Porque o Xabi Alonso simplesmente ignorou o cara. Escanteou o Endrick de um jeito que ninguém entendia. A ponto do próprio Florentino Pérez ficar irritado sem entender aquilo. Um cara que custou o que custou, estava sendo tratado como se nem existisse. E isso não é detalhe. Isso é o Real te mostrando na prática o lugar que o Endrick ocupa na cabeça deles, lá no fim da fila. E o mais irônico é que quando deram uma chance de verdade pra ele, em outro lugar, ele provou que tem futebol. O Real emprestou o Endrick pro Lyon e foi lá e bagaçou. Virou um dos melhores centravantes da Ligue 1, fazendo gol, criando jogada, mostrando exatamente por que ele custou tão caro. Ou seja, deixa eu ser bem claro aqui, o problema nunca foi o Endrick. O talento dele tá lá. O problema é que ele não tem sequência. E agora vem a parte complicada de verdade. O Endrick voltou pro Real pra temporada nova. E adivinha quem tá no comando do time? Simplesmente Special One. O mesmo Mourinho da lista que acabei de te mostrar. O cara que já enterrou De Bruyne, Salah, Lukaku quando era um moleque. Então o Endrick já não vai ter vida fácil só por isso. E aí, pra ser justo, eu preciso reconhecer uma coisa também. A culpa não é só do Mourinho, porque o Real Madrid é um elenco absurdo. Olha o tamanho da fila na frente do Endrick. Tem Mbappé, tem Vini Júnior, tem Rodrigo. Só aí já tava complicado. Mas ainda chegou o Bernardo Silva e tá chegando o Diomandé. E pra completar, o Mourinho ainda apostou no moleque da base, o Gonçalo Garcia, que começou ele no treino e que já passou na frente do Endrick na fila. Então, no elenco desse, ter chance real já ia ser dureza pra qualquer moleque, com qualquer treinador. Então junta essas duas coisas. De um lado, um elenco lotado de estrela, onde o Endrick já era o último da fila. Do outro, um treinador que tem histórico de não confiar em atacante novo. Pra mim, de verdade, se o Endrick escolher ficar aí, com todos esses fatores contra ele e o Mourinho ainda por cima, ele não tá brigando por espaço. Ele tá assumindo que vai ficar no banco. É ele escolhendo o comodismo.
comodismo. É mais confortável ficar no Real Madrid, ganhar bem, treinar com os melhores do mundo e postar foto bonita no Insta e jogar pra Deus, como ele sempre faz, do que ir para um lugar novo, onde ele vai ter que jogar todo fim de semana e provar o seu valor de novo. E o que me deixa irritado é que já tem notícia todo dia falando que o Real não descarta emprestar o Endrick de novo. O Real já tá dizendo, com todas as letras, que praticamente não conta com o Endrick. E mesmo assim ele quer ficar? Brigar por espaço com o Mourinho sendo um atacante de 19 anos. Ainda mais nesse elenco, é literalmente uma briga perdida. Pergunta pro De Bruyne, pergunta pro Salah, pode até perguntar pro Lukaku. Daqui um ano você vai estar exatamente onde está agora, só que com um ano a menos de carreira, e esses anos de adaptação não voltam mais. E pra mim não tem nem discussão, o Endrick tem que vazar desse Real Madrid enquanto ainda dá tempo. E tipo, isso pra mim não é desistir, é literalmente o contrário, é ter a fome de querer jogar de fato em um time bom e que dispute algo. E é aí que o Mourinho pesa ainda mais nessa conta. Porque não é só ele ter um elenco cheio de estrela, é que o Mourinho, por natureza, é a última pessoa no mundo que vai olhar pro banco e dar o voto de confiança pro Endrick de 19 anos. O cara não faz isso, nunca fez. Ele confia no veterano, no jogador pronto, no nome que ele já conhece. Esperar o Mourinho abrir a porta para o moleque é esperar por uma coisa que ele nunca fez na vida. E o Endrick não pode apostar a carreira dele nessa espera. E olha a ironia. Pensando em onde o Endrick jogaria de verdade, o clube perfeito para ele seria justamente o Barcelona. Um time que confia em jogador novo, que bota a molecada da base para jogar sem medo, que ia dar a bola e a liberdade que o Endrick precisa. Cairia como uma luva tanto pro Endrick, tanto pro Barcelona. Só que convenhamos, né? Isso é praticamente impossível de acontecer. O maior rival do Real contratar uma joia que o Real comprou? Esquece, não vai rolar. Mas só o fato de conseguir imaginar o Endrick jogando lá e não onde ele tá, já diz muita coisa sobre o tamanho do erro que é ele continuar parado. Porque talento, o Endrick tem de sobra. Ele já provou no Lyon. O que vai definir a carreira do Endrick agora não é o pé dele, é simplesmente a escolha dele. Ou ele cai na Real e vai para um lugar que precisa dele, que vai botar ele em campo todo fim de semana, ou ele vai ficar sentado no banco do Mourinho, confortável, ganhando bem, vendo os melhores anos da vida dele irem embora. E aí, não vai dar pra culpar só o Mourinho não, vai ser a escolha dele. E aí, o que você acha? O Endrick tem a fome de largar o conforto do Real e ir jogar de verdade, ou vai escolher o comodismo e ficar apanhando do Mourinho no banco? Comenta aí embaixo e me conta. Então se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.